Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de aplicações de equações diferenciais de primeira ordem, certo? Vamos ver mais uma situação que a gente pode aplicar o modelo, que é a variação de temperatura. Existe uma lei conhecida como Lei de Variação de Temperatura de Newton, ou também como Lei de Resfriamento de Newton, e ela diz o seguinte, que a taxa de variação da temperatura ela é proporcional à diferença de temperatura entre o corpo, entre o objeto estudado e o ambiente que ele se encontra. Ok? Então essa lei aqui ela serve tanto para resfriamento, também como aquecimento. Vai depender da temperatura do objeto em questão, do corpo, e vai depender da temperatura do ambiente. Se uma for maior que outra, a gente vai ter o aquecimento ou resfriamento. E aqui, como é proporcional, nós temos a constante de proporcionalidade, certo? Uma relaçãozinha bem conhecida. Muito bem, vamos ver como é que a gente encontra a função relativa desta equação diferencial que aqui está. Beleza? Para isso, vamos fazer mais um exemplo. Vamos partir para o exemplo 2 do nosso material. Aqui está. O exemplo 2 diz o seguinte. Lembre-se que a função serve para qualquer, né? Para qualquer corpo, para qualquer objeto. E aqui nós vamos para um bolo. Quando um bolo é retirado do forno, sua temperatura é de 300 graus Fahrenheit. Certo? Que é um bolo americano. 3 minutos depois, sua temperatura passa a 200 graus Fahrenheit. Sabendo que a temperatura, que é constante do ambiente que o bolo foi colocado, e isso é uma condição para o modelo funcionar, o bolo foi tirado do forno e foi deixado num ambiente em que a temperatura é constante e é de 70 graus Fahrenheit, qual será a sua temperatura depois de 20 minutos? Certo? Será que o bolo já atingiu a temperatura do ambiente? E para finalizar, a gente vai representar graficamente a variação da temperatura em função do tempo, até para entender um pouquinho melhor este fenômeno. Então, antes de qualquer coisa, vamos partir para o nosso modelo, certo? Então, estamos fazendo da nossa lista de exemplos do nosso material o exemplo 2, ok? E o nosso modelo diz o seguinte: a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo é proporcional, então tem essa constante, à diferença de temperatura do objeto do corpo com o ambiente. Aqui pode ser ambiente, pode ser com o meio também, se esse objeto estiver inserido na água, por exemplo. O ambiente também é um meio, né? Então, inserir o meio seria o ar. Tá? Então, aqui se pode mudar, pode ser uma letrinha A, pode ser uma letrinha M, isso varia um pouquinho. E depois, fazendo o gráfico, a gente vai entender um pouco melhor o comportamento desse modelo. Então, vamos fazer o seguinte, nós queremos determinar a função t, porque aqui nós temos a derivada. Queremos a função da temperatura em função do tempo. Então, vamos lá. Mais um caso de equação diferencial separável, como no exemplo anterior que a gente fez, do crescimento dos núcleos, né, de bactérias, era uma equação diferencial separável. Aqui nós temos outra separável. Okay? Então, veja só, o dt, temperatura, vai ficar aqui. Vamos mandar esse para lá. Então, vai ficar K que multiplica T. Opa! A temperatura ambiente a gente tinha do problema, certo? Quando o bolo foi tirado do forno, ele foi deixado no ambiente que a temperatura era 70 graus Fahrenheit, certo? Já vamos colocar aqui. E o dt vai para lá do tempo, tá? Muito bem. Como o operador sempre tem que ficar na parte de cima, então o t menos 70 tem que vir para cá. Então ficaremos com dt. Está multiplicando, passo para cá, dividindo. T menos 70. E o K, como é constante, pode ficar aqui, não tem problema nenhum. K dt. Certo? Aí está. Então, agora, nós podemos
integrar os dois lados da expressão, porque procuramos a função da temperatura. Aqui tomem cuidado, né, pessoal, que é uma função do primeiro grau aqui embaixo. Tá? Se na frente do t aqui não fosse 1, fosse qualquer outro número, teria que fazer uma substituição. Como é uma função do primeiro grau aqui, 1 a gente pode aplicar direto ln de t menos 70. Mas tome cuidado, tá? Tome cuidado. E aqui o k está multiplicando, a gente pode tirar ele da expressão, da integral. E a integral de dt vai ficar t. Lembrando que temos aqui uma constante, eu vou chamar de C1, não pode esquecer dela. Certo? Lembrando que daqui sai uma constante também, aqui sai outra, nós já estamos juntando as duas. E aqui nós podemos aplicar a definição de logaritmo, né? A base aqui é, então, e elevado a esse igual a esse. Lembrando que nós estamos interessados nessa variável aqui, ó. Então fica e elevado a kt mais c1, que é igual a t menos 70. Ok? Eu vou mudar o t de posição, eu vou passar o 70 para lá, o 70 vai ficar positivo. Mas vou reescrever com o t do lado de cá. Então o t vai ficar igual a quanto? Passou para lá, né? 70 mais e elevado a kt e elevado a c1. Opa, já fiz mais um negócio aqui. Potência de mesma base multiplicando. Mantém a base somos expoentes, que é o que estava lá, ó. Então eu separei. Tá? Separei o elevado a c. Já é um procedimento tradicional nosso, né? E esse camaradinho aqui, ó, é o número E, o número de Euler, 2,71, 82,71, elevado a um outro número. Então o resultado disso aqui vai ser um número também. Então a gente já para simplificar o nosso trabalho, podemos escrever assim, ó, 70 mais... Isso aqui dá uma outra constante que eu vou chamar simplesmente de C, tá? Para não ficar igual a C1. E vou escrever ela aqui na frente. C e elevado a kt. Basicamente está aí a nossa função t, temperatura, que varia em função do tempo. Mas está faltando a constante k e está faltando a constante c. Nós temos informações do problema. Lembram, a gente tirou o forno, ou tirou o bolo do forno e ele estava a 300 graus Fahrenheit. Então a primeira informação que nós temos é exatamente quando começou o nosso fenômeno, quando essa expressão começa a ter sentido, começa a valer, ela está no tempo zero. E no tempo zero, a temperatura é 300 graus Fahrenheit. Eu vou colocar a unidade, certo? Muito bem, então vamos substituir essa informação aqui na nossa expressão. Então, temperatura, 300. 70 mais, o C ainda não sabemos, certo? O E, número de Euler, fica assim. O K, ainda não sabemos, mas o tempo, neste caso, é zero. Então, 0 vezes K, 0. E elevado a 0. Isso aqui fica 1. Então, 70 passa para cá, subtraindo do 300, vai ficar 230, é igual C vezes 1, C. Opa! Achamos o valor de uma constante. Legal. Agora vamos à segunda informação do problema. O problema tinha dito que depois de 3 minutos, então vamos escrever aqui, o tempo é igual a 3, agora eu posso colocar a unidade, né? Tempo igual a 3 minutos. A gente sabia que a temperatura do bolo já era 200 graus Fahrenheit. Se você quiser sentir melhor, né, os valores aqui, você pode converter tudo para graus Celsius, tá? Não estamos com essa preocupação neste momento, ok? Não estamos com essa preocupação neste momento. Muito bem, vamos substituir agora essas informações. Notem que o bolo está esfriando, obviamente, né? Porque a temperatura do ambiente é menor que isso. A temperatura do ambiente que ele está é 70 graus Fahrenheit. Tá? Uma temperatura ambiente mesmo, 20 e poucos graus Celsius. Se eu não me engano. Tem que fazer a conversão rapidamente aí. Certo? Vamos lá agora, substituindo nessa expressão que está aqui, ó. Já vou fazer meio que direto, tá, pessoal? O T, a temperatura é 200, igual, aqui agora, ó, 70 mais C vezes Z, K, e o tempo foi 3. Então, 70 passa para cá,
subtraindo, nós teremos quanto? 130, certo? Igual, opa, agora já temos o C, certo? Já temos o C que foi calculado aqui, ó. 230 vezes Z, 3 vezes K, 3K. Estamos interessados em outra constante que é o K. O que faremos? 230 multiplicando, passa para cá dividindo. Então vai ficar 130 dividido por 230 igual a E elevado a 3K. Certo? Muito bem, aqui eu posso simplificar, já cortar um zero com o outro. E como eu quero saber o expoente, qual é a operação matemática maravilhosa que desce o expoente para saber o valor dele? É a logaritmação. Vou me dar o luxo de fazer aqui embaixo. Tá? Então vou aplicar ln dos dois lados. Vai ficar ln de 13 sobre 23, que é igual a ln de E elevado a 3K. Aplicamos justamente o ln porque aqui tem o E e a base sendo igual. A gente sabe que o resultado disso aqui é justamente 3K. E aqui, pessoal, a gente podia até manter esse número, certo? Até manter esse número. Tá? Vou manter por enquanto. ln de 13 sobre 23, para ter pressão máxima. Para descobrir o K, então, ele vai passar dividindo, certo? Vamos fazer aqui em cima, então. Ó. Nós temos K é igual a ln de 13 dividido por 23. Tudo isso aqui dividido por 3. E aí, finalmente, teremos o valor de K. Se aqui nós tivesse um número valia a pena passar o 3 aqui para frente, levar aqui e simplificar um pouco mais, beleza. Mas não vai compensar, então nesse caso nós vamos fazer o valor aproximado. Vejam só, ln de 13 dividido por 23. Eu poderia até usar o modo de fração dessa calculadora, tá? Essa calculadora trabalha com fração. Mas está lá, ó, ln 13 dividido por 23 igual, eu vou dividir o resultado por 3. Temos menos 0,190, já arredondando 3 casinhas, tá bom. Menos 0,190. Sempre arredondando, né? O próximo aqui é 1, então fica assim. Esse a gente coloca um igual aproximadamente para saber que é uma aproximação, tá? Mas é uma boa aproximação para nós. Então, temos mais uma variável. Já podemos escrever a função que determina a temperatura em função do tempo. Vamos voltar lá para cima. Vamos fazer uma divisão aqui na nossa folha, certo? Uma divisão na nossa folha. Vejam só, estava aqui, ó, né? T igual a 70 mais C vezes E elevado a KT. Faltava o C e o K, já temos. Então a temperatura varia em função do tempo, então eu já vou escrever, né, no formato tradicional de função, que a temperatura varia em função do tempo. E ela é igual a 70 mais, vamos pegar o C aqui agora, descobrimos que o C era embaixo, 230 vezes E elevado a KT, vezes Z, o K nós temos como valor aproximado 0,190 negativo. Então, aqui, menos 0,190. O que está faltando aí? Vou organizar a folha, botando o T. Opa, quase não coube. Certo? Essa é a função. Essa é a função que vai calcular a temperatura do bolo em qualquer instante t. Certo? Você pode fazer algumas verificações, testar os valores que foram usados, né? Como, por exemplo, se você colocar 0 aqui, elevado a 0 dá 1. Esse mais esse 300, que é justamente a temperatura que o bolo foi tirado do forno. Você pode testar outra informação também que foi usada. Aqui está a fórmula. Certo? Vamos só destacar ela aqui. Muito bem. Aí está ela. Um pouquinho demais no canto da folha, né? Aí está ela. Mas a pergunta era a seguinte. Sabendo que a temperatura ambiente era 70, qual será a temperatura
Qual será a temperatura depois de 20 minutos? Certo? Então, na verdade, a pergunta é... Opa, T de 20. Certo? Agora que nós temos a função, então, 70 mais 230 e na elevado a 0,190 negativo, e aqui o tempo, 20. Só lembrando para verificar se está na mesma unidade, né? Foi dado em minutos e 20 minutos, então, tudo certo. Cuidado, né, pessoal? Antes de multiplicar aqui, nós temos que resolver a potência primeiro, porque é a primeira potência, depois multiplicação e divisão, e por último, adição. Entretanto, né? Para quem tem uma calculadora científica dessas mais modernas, você pode fazer isso numa paulada só. Ó, 70 mais 230 vezes E elevado a menos 0,190 vezes 20. Certo? Completinho. Aí temos 75,14. Na verdade, se arredondar com duas casinhas, daria 75,15, porque o próximo número é um pouquinho mais que 5, certo? Então vamos escrever aí 75,15. 75,15 graus Fahrenheit. Certo? E esse é um valor aproximado, né? Mas com duas casinhas após a vírgula para medir a temperatura do bolo, tá tudo certo. Se fosse uma aplicação técnica mais específica, uma peça, né, equipamento eletroeletrônico e tal, a gente poderia, né, observar isso com mais cuidado. Mas para o nosso bolo aí está de bom tamanho. Essa é a primeira pergunta. Tá? Depois de 20 minutos ele estava essa temperatura aqui. Então, ó, não estava ainda na temperatura do ambiente que ele se encontrava, que era 70. Depois, para finalizar, a gente vai representar isso aqui graficamente. Muito bem, para entender de maneira geral o problema que a gente trabalhou. Então vamos lá. Vejam só. Vou desenhar aqui o sistema de coordenadas cartesianas. No eixo X nós temos o tempo, vai ser dado em minutos. Aqui no eixo Y nós temos a temperatura, que vai ser dada em graus Fahrenheit, certo? Nós sabemos que no tempo zero, a temperatura era 300, certo? No tempo zero, temos essa informação, está aqui do lado, ó. A temperatura é 300 graus Fahrenheit. E o que acontece nessa função exponencial? Essa função exponencial aqui, ó, ela tem a constante aqui negativa, então ela é decrescente. E quando tem esse acessório aqui somando ou subtraindo, esse número aqui é uma assíntota horizontal, né? No nosso estudo de função exponencial. E esse 70 a gente sabe que é a temperatura do ambiente. Então eu vou colocar o 70 mais ou menos por aqui, não está exatamente na escala, tá, pessoal? Vou colocar uma linha traço-ponto, uma linha tracejada, porque isso aqui na verdade não é o gráfico em si, tá? É uma linha que vai limitar o gráfico. Porque se você tirar o bolo do forno, ele não pode ter menos que 70, porque ele vai entrar em equilíbrio com a temperatura do ambiente, que é 70. Então aqui nós temos uma assíntota. E como a função é decrescente, vai acontecer isso aqui, ó. Certo? Ela vai decair. E aí, pessoal, a gente pode aproveitar e analisar um pouco da lei de resfriamento, ou até de aquecimento, né? De Newton, que ela diz assim, que a taxa de variação ela é proporcional à diferença de temperatura. Ou seja, quando eu tiro o bolo do forno, a diferença de temperatura do bolo para o ambiente é grande. Então a taxa é maior, é negativa, né? Mas ela é uma taxa que tem mais força, ela é maior no valor, em módulo. Então cai rapidamente a temperatura, porque a diferença de temperatura entre o bolo e o ambiente é grande. Então ela cai rapidamente. À medida que caiu, a diferença de temperatura entre o bolo e o ambiente ela é menor. Então a taxa é menor também. Então ela cai mais suavemente. Tanto é que o resultado que nós encontramos aqui, ó, que é após 20 minutos, vamos marcar mais ou menos aqui no nosso gráfico, ó, após uns 20 minutos, certo? A temperatura estava aproximadamente, olha só,
aproximadamente 75,15, que é esse valor que está aqui, ó. Certo? Para não carregar o nosso gráfico aqui, eu vou botar um asterisco aqui e vou marcar um asterisco aqui. Certo? Eu quero comentar mais alguma coisinha aqui. Então isso, a pergunta do problema era qual a temperatura do bolo após 20 minutos? Aqui está a temperatura. Ele não estava na temperatura ambiente ainda, não havia equilíbrio total. E aqui está a representação gráfica da situação, a função exponencial decrescente, e acabei colocando aqui a perguntinha para a gente observar. Aproveitando e fazendo conjecturas com relação a esse modelo, se a gente observar aqui, sabendo que isso aqui é uma assíntota, o gráfico indica que a temperatura nunca ia equilibrar com o ambiente. Né? Quanto tempo demoraria para ele estar a 70 graus? A gente pode pegar a função que estava aqui, ó, né? E fazer uma tabelinha experimentando valores. Ó. Como eu digitei na calculadora aqui, 20 minutos, eu poderia extrapolar. Eu vou colocar aqui, ó, 40 minutos. Certo? E ele vai me dar o tempo, 70,11. Ou seja, mais ou menos por aqui assim, ó, 40 minutos, eu já teria um valor quase 70, 70,1. 70,1. Se eu estiver usando um termômetro bem simples, né, para medir a temperatura desse bolo, e esse termômetro mede só uma casinha após a vírgula, eu já estou com 70,1. Se eu mudar lá em cima, ó, de 40 minutos eu colocar 1 hora, bolo esfriando, olha que nós teremos 70,00. Então, se eu tivesse um termômetro que mede uma casa após a vírgula, e eu fizesse isso depois de 1 hora, até menos de 1 hora, né, que deu 2 zeros, o meu termômetro ia marcar 70, e o que eu diria? Eu diria que o bolo já está na temperatura ambiente. É que à medida que essa linha se aproxima aqui, a diferença é cada vez menor para 70. Então, quer dizer que o modelo não atende a situação prática? Claro que atende, mas vai depender da precisão que você quer. A gente também poderia fazer uma discussão mais longa a respeito dessa situação aqui, né? O fato de a temperatura nunca chegar a 70, mas mesmo se eu tivesse, pessoal, uma peça, né, uma peça técnica, da área de engenharia, e eu tivesse a medição da temperatura de 3 casas após a vírgula, vai ter um momento que eu vou medir 70, que vai dar 70,000. E aí eu poderia dizer que a temperatura equilibrou, ela está com a temperatura do ambiente. Mas lá no meu modelo, a gente sabe que não, né? Porque na verdade nunca vai ter a precisão de 70,00000. Então a gente não precisa dizer que o modelo não está atendendo, ele está atendendo, de forma bem precisa até, né? Vai depender da precisão que eu tenho para chegar nesses 70 aqui, ok? Então ele nunca vai chegar na temperatura de 70, isso é relativo, vai depender da precisão que eu tenho para medir, certo? Está aqui a representação gráfica do fenômeno em questão. Importante que a gente agora entendeu como é que é essa lei de resfriamento de Newton, que diz que a taxa de variação da temperatura é proporcional à diferença de temperatura entre o corpo, entre o objeto e o ambiente. Quanto maior a diferença, maior a taxa. Ou seja, quanto maior a diferença do objeto e do ambiente, maior a temperatura, mais rapidamente a temperatura aumenta ou diminui. À medida que essa temperatura aqui vai se aproximando, ou seja, a diferença for menor, a taxa de variação também é menor, a variação de temperatura é mais lenta. A gente pode ver aqui, no começo cai rapidamente, tem alta taxa de variação. À medida que a temperatura entre o corpo e o ambiente fica menor, a taxa também, a velocidade com que a temperatura muda é menor também. Aqui a diferença é tão pequena que a taxa tende a ficar cada vez mais próxima de zero. Em tempo, o grande finale, eu poderia determinar essa assíntota aqui. Né? Ela está no próprio problema, mas a gente pode confirmar isso através da função, fazendo o seguinte. Essa aqui é a temperatura limite, né? Eu posso verificar ela da seguinte forma. Um extra aqui, né? O limite da função t de t, quando t tende, imagine que eu vou deixar o bolo lá esfriando muito tempo. Né? Eu quero saber qual é a temperatura que ele vai ficar se eu deixar ele lá muitas horas. A temperatura limite tem que ser essa daqui, certo? Por isso que estamos fazendo limite. E muito tempo significaria um tempo infinito, para não ter dúvida. Qual seria o limite? Né? Essa temperatura. Se a gente colocar o infinito aqui, pessoal, eu vou fazer meio que direto. Ó. Se eu colocar o infinito multiplicando o número, fica infinito.
mas tem um menos, vai ficar e elevado a menos infinito. Se eu inverter essa expressão aqui com infinito, estaria assim, ó, e elevado a menos infinito. Se eu inverter, vai ficar assim, ó. Certo? O e elevado a um número muito grande vai dar muito grande, vai dar infinito. Certo? Esse resultado aqui, ó, a gente sabe. 1 dividido por um número muito grande, lembrando que infinito não é número, pessoal, é só para entender o que acontece. Ah, isso aqui dá quanto? Dá zero. Faz um teste de calculadora, faz 1 dividido por um número gigante aqui. Vai dar 0,000. Dependendo do número que tu usar, a tua calculadora vai informar zero, que vai extrapolar a precisão dela. Ok? Então, essa expressão aqui, ó, e elevado a menos infinito, isso aqui zerou, certo? Isso aqui é evolução. 0 vezes 230, 0. A temperatura deu 70. O limite dessa função, quando o tempo é infinito, é 70. Ou seja, a temperatura vai ficar em 70. Ela tende a ser 70. Justamente ele está simples. Justamente o que a gente acredita que fosse. Tirei um bolo do forno a 300 graus Fahrenheit. Opa, eu acho que em algum momento eu falei Celsius, né, pessoal? Se eu falei Celsius, eu me enganei, tá? Foi força do hábito. Fahrenheit. Tirei um bolo a 300 graus Fahrenheit. Se a temperatura do ambiente é essa é a temperatura limite dele. Ele não vai passar para menos que isso. Muito bem, pessoal. Finalizamos mais um exemplo de aplicação de equações diferenciais